Boa noite a todos. Me chamo Amanda dos Santos Moraes. Venho apresentar o meu trabalho de conclusão do curso Bacharel em Agronomia. O meu trabalho, ele tem como tema práticas de controle para a larva minadora dos citros. A larva minadora dos citros é uma praga que traz grandes prejuízos para os produtores de citros, causando redução da produção e diminuição no número de frutos. Quais são os tipos de controle aplicáveis na cultura dos citros? Objetivou esse trabalho medidas que visam diminuir os danos causados pela larva minadora. A larva minadora ela é uma praga muito comum na citricultura e, caso não saiba realizar o controle, terá uma infestação generalizada na lavoura, podendo reduzir significativamente o rendimento da cultura. Em muitos casos, o problema ele pode se agravar porque essa praga ela é facilmente confundida com fungos. A larva minadora dos citros, apresentada na figura 1, ela é uma praga que ataca principalmente nos 3 primeiros anos de vida, causando redução da produção e diminuição no número de frutos. A larva no seu estágio adulto, ela é uma pequena mariposa que mede cerca de 2 milímetros de comprimento e 4 milímetros de envergadura. Ela tem asas anteriores com escamas de coloração branca prateada, brilhantes, plumosas e com manchas mais escuras, dispostas longitudinal e transversalmente. As largatas, elas são de cor amarela clara, com os segmentos abdominais mais largos, na porção mediana. As pupas, elas são de coloração marrom clara e têm no lugar dos olhos duas manchas escuras. A citricultura brasileira, que detém a liderança mundial, elas têm se destacado pela promoção do crescimento socioeconômico, contribuindo com a balança comercial nacional e principalmente como geradora direta e indireta de empregos na área rural. As laranjeiras, as tangerineiras, as limas ácidas e os limões verdadeiros são os principais tipos de citros cultivados no Brasil. O Brasil ele é o maior produtor mundial de frutas cítricas, sendo aproximadamente 1 milhão de hectares do território brasileiro ocupado com essa cultura. Dados da safra de 2001 apontam o estado de São Paulo como o maior produtor, participando com 80% da produção nacional de laranjas e de limão, destinada à produção de suco para exportação e aproximadamente 53% de tangerinas. Já a participação do Rio Grande do Sul, ela foi próxima a 2% em relação à produção de laranja e de limão, enquadrando o estado como o quinto maior produtor dessas espécies. Em relação às tangerinas, o Rio Grande do Sul ele foi responsável por cerca de 13% da produção nacional, segundo o IBGE em 2002. No entanto, percebe-se que a citricultura brasileira ela destina a sua maior parte da sua produção para a indústria de suco, onde a laranja-pera ela é mais comercializada devido às suas características de maior quantidade de suco produzida, de maior resistência dos frutos nas etapas do transporte e também no processamento. Danos da larva minadora em folhas de citros. Os danos ele resulta no ataque da larva que penetra na epiderme da folha, formando galerias em zigue-zague. Como resultado, ocorre o enrolamento das folhas e posteriormente desfolhamento da planta. Quando elas são encontradas mais de três larvas em uma única folha, de 40 por 50% de sua superfície, as folhas elas são injuriadas. As folhas também elas secam, né? Ela torna-se a planta inativa e também inativando a sua função de fazer fotossíntese, o que resulta, né, em redução da produtividade, do crescimento da planta. Ao abrir galerias no interior das folhas danificadas,
a nova vegetação que expõe as plantas também ao risco de contrair o cancro cítrico. O cancro cítrico ele é uma doença das plantas cítricas. Ele ataca os tecidos vegetais e ele é causado por uma bactéria do gênero Xanthomonas. De um modo geral, ele ocorre de forma severa nas regiões onde o clima no verão ele é quente e úmido, manifestando-se em folhas, em frutos, nos ramos, através de formação de lesões necróticas. A doença bacteriana, né, ela, ela utiliza a larva minadora como porta de entrada para uma nova infecção. São nos pomares novos, entre a idade de 3 anos, que a praga ela pode causar maior prejuízo. Nos viveiros de mudas, a recomendação é que se faça o controle da larva com produto químico, pois as mudas elas sempre têm brotações novas e que podem ser interrompidas. Já nos pomares mais velhos, de 4, 5 anos ou mais anos, normalmente essa praga ela não causa tanto dano, uma vez que o pomar ele já está formado, a planta já está com bastante copa e, além disso, ocorre o parasitismo, ou seja, o inseto útil controlando a própria praga. O ataque da praga ele ocorre geralmente entre setembro, outubro, época de brotação das plantas. Por isso, quando o agricultor ele percebe que as folhas novas estão sendo minadas por um tipo de desenho representando um bordado zigue-zague, é preciso ficar atento, pois a larva minadora ela pode disseminar doenças em todo o pomar. Temos alguns controles. O controle biológico. O controle biológico ele pode ser feito por meio da microvespa, a Geniaspis citricola, que é um inimigo natural da larva minadora. Essa microvespa ela parasita o ovo no seu primeiro estágio de larva e a sua presença nos pomares ela reduz a população da larva minadora, diminuindo também as contaminações do cancro cítrico. O trabalho de liberação ele é muito simples. Após a reprodução em laboratório, as vespas elas são colocadas em gaiolas com folhas infestadas pela larva e parasitam a praga. Em seguida, elas são levadas ao pomar em recipientes protegidos com tela, que são fixados nos galhos das árvores. Dias depois, os adultos emergem e se espalham pelos talhões. No Brasil, essa microvespa ela chega a parasitar de 76% até 95%. Na fase de desenvolvimento, quando a larva já fez todo o caminho, toda a galeria, a vespa ela não consegue mais parasitar. E também temos o controle químico. O controle químico ele é feito por meio de pulverização com produtos à base de abamacetina e óleo mineral. Em ensaios de controle químico da larva minadora, a mistura de abamacetina mais óleo vegetal ele foi eficiente. Segundo Busoli, em 1997, testaram diversos produtos para combater a larva minadora, incluindo o tebufinoside e a abamacetina, associados ao óleo vegetal. Foi esses que foram mais eficientes. O Bacillus thuringiensis pulverizado nas folhas infestadas, com mortalidade superior a 90%, 3 dias após a pulverização, com óleo de ninho a 1,4%, pulverizado semanalmente, também foi observada infestação menores que 10%. O fenoxicarb ele foi eficiente também no controle da larva minadora. Para o controle da larva também pode ser usados inseticidas orgânicos contendo espinosade, sabão com resina de óleo de peixe, o óleo de pongamia na forma de aplicações de aerosóis foliares. Com medidas preventivas que visam o manejo adequado da cultura e o controle da praga, recomendam-se evitar, segundo Coelho, em 1998, fazer a poda como forma de evitar aparecimento de novo crescimento durante o pico da infestação, podar adequadamente os brotos secundários da raiz.
utilizar armadilhas com feromônios, o transporte e o comércio de mudas provenientes das áreas infestadas. No inverno, coletar e destruir as folhas caídas para reduzir o número de esconderijos dos insetos, evitar o uso excessivo de pesticidas que possam prejudicar os insetos benéficos, fazer o monitoramento também dos pomares, em especial as superfícies inferiores das folhas, em busca de sinais de doença. A vegetação e a elevação da temperatura, elas são condições identificadas como as mais favoráveis ao desenvolvimento das larvas. Desta forma, o manejo integrado de pragas, o MIP, ele deve ser realizado de forma mais técnica e criteriosa, podendo garantir a sustentabilidade do setor cítrico, permitindo expressivos ganhos econômicos sem causar maiores problemas ao ambiente e ao próprio homem. Conclui-se que o controle da larva minadora é essencial para o sucesso do cultivo dos citros, garantindo produtos de melhor sanidade e qualidade. A prevenção da larva minadora e de qualquer outra doença deve ser buscada pelos produtores na implantação de condução do pomar. Nas regiões em que a praga ela já se encontra instalada, o ideal é que se adote técnicas em conjunto e também adote práticas de controle para realizar o controle adequado e efetivo, visando diminuir uma infestação generalizada do pomar, podendo também reduzir significativamente o rendimento da cultura, o que é passível de ser realizado conforme as abordagens descritas nesse presente trabalho. Algumas referências usadas nesse slide. E esse foi o meu trabalho de conclusão do curso. Muito obrigada.